Você já ouviu falar de histórias que desafiam a lógica e fazem a gente se perguntar: isso realmente aconteceu? Pois é, a Bíblia está repleta de narrativas inacreditáveis que, além de serem impressionantes, carregam lições profundas e atemporais. Hoje vamos mergulhar em algumas dessas histórias que parecem saídas de um filme, mas são registros sagrados e têm muito a nos ensinar. Então, se prepare, porque o que você vai ouvir agora é de deixar qualquer um de boca aberta. O sol que parou no céu. Josué capítulo 10, versículo 12 ao 14. Imagine estar no meio de uma batalha decisiva. O sol está se pondo e a escuridão pode dar vantagem ao inimigo. O que você faria? Josué, líder do povo de Israel, fez algo impressionante. Ele orou e pediu a Deus que fizesse o sol e a lua pararem para que os israelitas tivessem mais tempo para derrotar seus inimigos. E de maneira inacreditável, Deus atendeu ao pedido. O sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué capítulo 10, versículo 13. O dia se prolongou e os israelitas conseguiram uma vitória completa. Imagine o espanto dos soldados ao verem o tempo congelado, permitindo que concluíssem a batalha. Esse evento é tão único na história que a Bíblia registra que nunca houve outro dia como esse, em que Deus atendeu de maneira tão direta à voz de um homem. Esse relato extraordinário nos ensina algo profundo. A fé pode mover o impossível. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele pode intervir de maneiras que desafiam nossa compreensão e realizar milagres que transformam nossa realidade. Afinal, se Ele pode parar o tempo, o que mais Ele poderia fazer por aqueles que confiam nele? O homem que sobreviveu a um grande peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. Jonas foi um profeta escolhido por Deus para levar uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive. No entanto, ele tentou fugir dessa missão e embarcou em um navio para Tarsis. Mas Deus enviou uma grande tempestade, e os marinheiros, percebendo que Jonas era o responsável, jogaram-no ao mar para acalmar as águas. O que aconteceu a seguir foi algo surreal. Um enorme peixe, enviado pelo próprio Deus, engoliu Jonas inteiro. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas capítulo 1, versículo 17. Dentro do ventre da criatura, Jonas teve tempo para refletir sobre sua desobediência. Em um ato de arrependimento, ele clamou a Deus e prometeu cumprir sua missão. Então, ao final do 3º dia, o peixe o vomitou em terra firme. Imagine o impacto dessa experiência. Jonas não apenas sobreviveu a algo humanamente impossível, mas também aprendeu uma lição valiosa sobre obediência e misericórdia divina. Essa história nos ensina que, mesmo quando tentamos fugir dos planos de Deus, Ele pode usar qualquer circunstância para nos trazer de volta ao caminho certo. Não importa o quanto nos afastemos, sempre há uma oportunidade de recomeço quando nos voltamos para Ele de coração sincero. O mar que se abriu. Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22. Um dos eventos mais icônicos da Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel havia acabado de ser libertado da escravidão no Egito, mas logo se viu em uma situação desesperadora. À frente deles estava o imenso Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó vinha em perseguição, pronto para capturá-los. Parecia um beco sem saída. Mas então, Deus realizou um dos milagres mais impressionantes da história. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Êxodo capítulo 14, versículo 21. O mar literalmente se abriu ao meio, formando um caminho seco para os israelitas atravessarem em segurança. Enquanto eles passavam, as águas permaneceram erguidas como paredes ao redor deles. Quando o exército egípcio tentou segui-los, Deus fez com que as águas voltassem ao normal, destruindo os perseguidores. Imagine a cena: um povo inteiro atravessando o leito do mar com muros de águas gigantes de cada lado. O que parecia ser o fim se tornou um novo começo. Esse evento nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido,
e não há saída visível, Deus pode abrir caminhos onde não há nenhum. Ele tem o poder de transformar cenários impossíveis e livrar aqueles que confiam nele. O homem que andou sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31. Agora, imagine estar em um barco no meio de uma tempestade, com ventos fortes e ondas violentas. De repente, você vê alguém caminhando sobre as águas em sua direção. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. No meio daquela situação assustadora, eles viram Jesus andando sobre o mar e, inicialmente, pensaram que fosse um fantasma. E ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29. Movido pela fé, Pedro pediu permissão para ir até Jesus e, surpreendentemente, ele também começou a caminhar sobre as águas. No entanto, quando começou a reparar na força do vento e nas ondas ao seu redor, sentiu medo e começou a afundar. Jesus prontamente o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mateus capítulo 14, versículo 31. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre confiança e fé. Enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus, ele fez o impossível. Mas quando começou a duvidar, foi vencido pelo medo e afundou. Quantas vezes isso acontece conosco? Quando confiamos plenamente em Deus, podemos superar desafios inimagináveis. Mas quando deixamos o medo e a dúvida tomarem conta, afundamos nos problemas. O burro que falou. Números capítulo 22, versículo 28 ao 30. Balaão era um profeta que recebeu a ordem de Deus para não amaldiçoar Israel, mas influenciado pela cobiça, insistiu em seguir um caminho contrário ao que o Senhor lhe ordenara. Enquanto viajava montado em seu jumento, o animal parou repentinamente no meio da estrada. Balaão, irritado, bateu no jumento 3 vezes, sem entender que um anjo estava bloqueando o caminho. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" Só então Deus abriu os olhos de Balaão, permitindo que ele visse o anjo à sua frente. O jumento, que parecia estar apenas desobedecendo, na verdade estava salvando a vida de seu dono. Essa história nos ensina que Deus pode usar qualquer meio para nos alertar e impedir que sigamos por caminhos errados. Às vezes, aquilo que nos parece um obstáculo pode ser, na verdade, uma proteção divina. Essas histórias podem parecer inacreditáveis, mas carregam mensagens profundas e atemporais. Elas nos ensinam sobre fé, arrependimento, milagres e a soberania de Deus. E o mais impressionante, o mesmo Deus que realizou esses feitos extraordinários continua agindo até hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse. E olha, tem outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora. Corre lá para assistir. Até a próxima!